A fórmula mínima é a menor proporção inteira e em mols entre os átomos. Essa ideia da fórmula mínima caiu numa questão da Santa Casa de 2024. Bora dar uma olhadinha nessa questão. Eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre-se sempre de deixar aquele like, que ajuda muito então a gente continuar fazendo resoluções por aqui. Bora lá? Na questão 51, ele diz que o ácido rosmarínico, que nome bonito, hein? É um polifenol constituído apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo obtido naturalmente de ervas utilizadas na culinária. Sua ação antioxidante para o organismo tem sido objeto de pesquisa para seu emprego em cremes protetores solares. A análise elementar por combustão completa do ácido rosmarínico revelou que, para cada 1 mol desse ácido, após o processo de combustão completa, são formados 18 mols de dióxido de carbono e 8 mols de H2O. A massa de oxigênio na molécula do ácido rosmarínico corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. Então, qual é a fórmula mínima que você tem aí desse ácido, Então, a ideia é a seguinte: ele pega o ácido, faz o processo de combustão, ou seja, reage com o oxigênio mediante uma faísquinha, traduzindo a energia de ativação do processo. Ele vai ter como produto, para cada 1 mol do ácido rosmarínico, um total ali de 18 mols de CO2, o dióxido de carbono, e também um total aqui de 8 mols de H2O. Através dos valores, então, do número de mols que nós temos aqui, tanto do CO2 como também de água, a gente consegue calcular a quantidade que nós vamos ter aqui de átomos de carbono em mols e também a quantidade em mols de átomos de hidrogênio. E através da quantidade de átomos de hidrogênio, a gente vai calcular por essa informação que ele deu a massa do oxigênio, na fórmula aí do nosso composto, é 8 vezes a massa do hidrogênio. Então, a gente vai através desses valores obtidos aqui pela produção do CO2 e da água. Bom, nesse caso, então, observe bem. Se nós observarmos a fórmula do CO2, para cada 1 mol do nosso dióxido de carbono, o CO2, nós temos o equivalente a 1 mol de átomos, vou abreviar aqui por AT, de carbono. Sendo assim, se ele produzir um total de 18 mols do dióxido de carbono através do processo de combustão completa, nós vamos ter a formação de também 18 mols de átomos de carbono. Bom, segura aí, essa é a primeira informação que nós temos. Segunda coisa, se para cada 1 mol de moléculas de água, nós vamos ter então, na proporção, cuidado, cada 1 mol de moléculas de água são 2 mols de átomos de hidrogênio. E se ele disse para a gente que produziu, então, 8 mols de aguinha, 8 mols de H2O, vai nos dar o equivalente, então, de 16 mols de átomos de hidrogênio. Tudo bem? Bom, então nesse caso a gente já está chegando próximo à quantidade que a gente precisa, porque já calculamos a quantidade de mols de átomos de carbono e a quantidade de mols de átomos de hidrogênio. A fórmula já começou a se definir, C18 H16. Mas, Igor, nenhuma dessas estruturas aqui começa por 18, começa todo mundo por 9. De novo, ele está querendo a fórmula mínima. A gente vai obter uma fórmula molecular. Se ela já é a mínima, nesse caso a gente já sabe que não, Mas mesmo assim a gente tem que observar primeiro o número de mols de cada um dos átomos para depois entender se ela é a fórmula mínima ou se ela é a fórmula molecular. Bom, se a gente sabe também pela tabela periódica que a cada 1 mol de átomos que nós temos lá de hidrogênio, nós vamos ter o equivalente a 1 grama. Então, se nós obtivermos aí um total de 16 mols de átomos de hidrogênio, isso vai nos dar o equivalente a 16 gramas. Mas por que eu estou calculando a massa de átomos de hidrogênio? Por conta desse dado que ele indicou aqui para a gente no final do texto. A massa do oxigênio, ou de átomos de oxigênio, é equivalente a 8 vezes a massa que nós temos de átomos de hidrogênio. Bom, nós temos então a massa do oxigênio vai ser equivalente a 8 vezes 16, Isso vai dar o equivalente, já fiz as contas aqui na minha colinha para ficar mais fácil, A equivalente a 128. Muito bem, isso cuidado em gramas. Mas, de novo, qualquer fórmula química a gente precisa do número de mols. Então, o número de mols de átomos de oxigênio vai ser equivalente a 128 gramas dividido pela sua massa molar, que é 16 gramas por mol. E isso vai nos dar o equivalente, então, a 8 mols de átomos de oxigênio. Fechou? Então, a gente vai colocar aqui 8 mols
sabemos que isso é a fórmula molecular e a gente vai ter que então dividir para chegar à fórmula mínima. Perceba que todo mundo aqui está começando com C9, então ele já deu a dica que ele dividiu aqui por 2 para ficar mais fácil, né? Então vamos dividir aqui por 2 e verificar no que é que a gente vai chegar então. Isso daqui vai nos dar C9, H8 e o oxigênio 4. Então, C9H8O4 é a nossa fórmula mínima, que é a menor proporção inteira e em mols entre os átomos. Fórmula mínima, então, para esse composto, nos leva à nossa alternativa, a letra I. Beleza? A diferença da fórmula mínima para a fórmula molecular é que a mínima ela representa a menor, realmente a menor proporção inteira e em mols entre os átomos. Mas ela não é condizente com o composto em si. Por exemplo, nós podemos ter fórmulas mínimas CH na proporção de 1 para 1. Isso pode ser, por exemplo, a fórmula mínima do eteno, pode ser a fórmula mínima, por exemplo, então, do benzeno, né? Então, nesse caso aí, tem que tomar cuidado, aliás, não do eteno, do etino, tem que tomar cuidado com o que é a fórmula mínima e o que é a fórmula molecular. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa resolução. Se aí gostou, deixa aquele like e, claro, lembre-se sempre de se inscrever aqui no nosso canal. Eu tô vendo você assistindo aí as resoluções e sem se inscrever, hein? Te vejo numa próxima. Tchau!